Eu morri às 2h47 da manhã. Meu nome é Marcus Shen, um coordenador de despacho de emergência de 34 anos que passou 12 anos guiando paramédicos através de crise após crise. E o que eu experimentei naqueles 8 minutos de morte clínica me mostrou uma verdade sobre a oração que o próprio Jesus chamou de proibida. Você precisa entender algo sobre minha vida antes daquela noite. Eu não era apenas alguém que trabalhava nos serviços de emergência. Eu era a voz do outro lado da linha quando seu mundo estava desmoronando. Quando você ligava para o 911 porque seu pai desmaiou no jantar, quando seu filho parou de respirar no meio da noite, quando o acidente de carro o deixou preso e sangrando, eu era a calma em sua tempestade. Eu ajudei centenas de pessoas nos piores momentos de suas vidas. Aprendi a compartimentar o medo. Aprendi a soar confiante quando não tinha ideia se a ajuda chegaria a tempo. Aprendi a orar. Eu orava constantemente no trabalho, entre as chamadas, durante meus intervalos. Mesmo enquanto coordenava as unidades, orações rápidas e desesperadas. Deus, faça com que esta criança sobreviva. Por favor, não os deixe morrer antes que cheguemos lá. Jesus, guie os paramédicos para encontrá-los a tempo. Eu achava que estava fazendo o trabalho de Deus. Eu achava que minhas orações importavam. Eu estava errado sobre tudo. Minha fé não era casual. Eu cresci numa casa onde o cristianismo se enraizou profundamente. Minha mãe se converteu quando eu tinha 7 anos, depois que o câncer da minha avó entrou em remissão, após o que os médicos chamaram de uma recuperação impossível. A partir daquele momento, a oração tornou-se a linguagem do nosso lar. Orávamos antes das refeições. Orávamos antes da escola. Orávamos quando as coisas davam errado e quando as coisas davam certo. A oração era nossa linha direta com o céu, nossa arma contra o caos, nosso escudo contra a tragédia. Então, quando aceitei o emprego de despachante, vi isso como um chamado. Eu poderia combinar minha fé com meu trabalho. Eu poderia orar pelas situações em tempo real. Eu poderia ser o instrumento de Deus nos momentos mais críticos. Cada turno se tornou um campo de batalha espiritual. Cada resgate bem-sucedido parecia uma oração atendida. Cada morte parecia que eu não tinha orado o suficiente. A noite em que morri começou como qualquer outra. Turno de segunda-feira, das 22 às 6. Café esfriando numa caneca velha. 3 monitores de computador brilhando na meia-luz. O zumbido constante da comunicação de rádio. Eu tinha atendido 47 chamadas até às 2h30 da manhã. Incêndio estrutural, conflito doméstico, emergência diabética, acidente de motocicleta, overdose, dor no peito, agressão, o ritmo das crises humanas, constante como um batimento cardíaco. Então meu próprio coração parou, sem aviso, sem dor no peito, sem falta de ar. Num momento eu estava atualizando o painel de status, no momento seguinte eu estava no chão. Mais tarde, eles me disseram que era uma arritmia cardíaca súbita, uma falha elétrica. Meu coração simplesmente decidiu parar de bater. Eu tinha 34 anos, sem histórico, sem fatores de risco, sem motivo. Mas lá estava eu, de bruços no chão da sala de despacho, enquanto meus colegas gritavam em seus próprios rádios por ajuda. Preciso que compreenda como é morrer. Não é como nos filmes. Não há um desvanecimento lento para a escuridão. Não há aceitação pacífica. Há um momento de terror absoluto e primal, quando a sua consciência percebe que o corpo está a desligar. Senti o meu coração parar. Senti o silêncio no meu peito, onde o ritmo deveria estar. Senti a minha visão a colapsar para dentro, como olhar através de um túnel que ficava cada vez mais pequeno. E depois senti a minha consciência a separar-se completamente do meu corpo. Imagine ser puxado para trás através do seu próprio crânio.
Foi o que pareceu, como se algo tivesse alcançado a essência de quem eu sou e me arrancado pela parte de trás da minha cabeça. De repente, eu estava a 3 metros acima do meu corpo, a observar 2 dos meus colegas a iniciar a RCP. Eu podia ver o café derramado no chão. Eu podia ver a imagem congelada no meu monitor da chamada que eu estava a processar. Eu podia ver o meu próprio rosto, flácido e cinzento, e pensei, esse sou eu. Eu estou morto. Eu realmente estou morto. E eu não estava preparado. Eu havia orado por outras pessoas todos os dias durante 12 anos. Eu havia pedido a Deus para intervir em milhares de emergências. Mas naquele momento, pairando sobre meu próprio cadáver, percebi que não tinha ideia de como orar por mim mesmo. As palavras que eu havia repetido tão facilmente para estranhos pareciam vazias e distantes. O que eu deveria dizer? Que oração funciona quando você já está morto? Então a luz veio. Não foi gradual, foi instantâneo. Em um momento eu estava na sala de despacho. No momento seguinte eu estava em outro lugar completamente diferente. A luz era tão intensa que deveria ter doído, mas não doeu. Era quente, era viva, era consciente. Eu sei como isso soa. A luz não deveria ser consciente, mas esta luz estava ciente de mim. Ela me conhecia. Ela via tudo o que eu já tinha sido e tudo o que eu já tinha feito, e ela me amava mesmo assim. A força desse amor era avassaladora. Era como ser abraçado pelo próprio sol. E então ele saiu da luz. Jesus, eu sei o que você está pensando. Como eu sabia que era Jesus? Como eu poderia ter certeza? Não consigo explicar racionalmente. Eu simplesmente sabia, do mesmo jeito que você sabe seu próprio nome, do mesmo jeito que você reconhece a voz da sua mãe. Eu o conhecia com uma certeza que ia além do conhecimento. Era um reconhecimento em nível celular. Meu espírito conhecia o espírito dele, e eu caí de joelhos, ou o que seriam meus joelhos se eu tivesse um corpo. Senti vergonha, senti admiração, senti terror. Senti um amor tão intenso que me deu vontade de chorar. Ele sorriu para mim. Isso é o que mais me lembro. O sorriso dele. Não era o Jesus triste e sofredor dos crucifixos que eu cresci vendo. Não era a figura severa e julgadora que eu às vezes imaginava quando me sentia culpado. Era a alegria, pura e descomplicada alegria em me ver. Como se eu fosse alguém que ele estava esperando para conhecer. Como se eu importasse. Marcos, disse ele, sua voz era tudo. Trovão e sussurro ao mesmo tempo. Há algo que você precisa ver. Algo que você precisa entender antes de voltar. Voltar. As palavras mal foram registradas. Tudo em que eu conseguia me concentrar era no fato de que Jesus Cristo sabia meu nome. Que ele estava parado na minha frente. Que isso era real. Isso estava realmente acontecendo. Eu não entendo, consegui dizer. Eu tentei orar. Eu tentei viver corretamente. Eu tentei ajudar as pessoas. Eu sei, disse ele, e há tanta coisa que eu quero te mostrar. Mas primeiro, eu preciso te falar sobre a oração. A oração. Algo na maneira como ele disse isso fez meu espírito gelar. Havia um peso naquelas palavras, um aviso, urgência. Que oração? Eu perguntei. Ele se virou e gesticulou, e de repente estávamos em outro lugar. Eu não sei como descrever. Não era um lugar com paredes, chão ou céu. Era mais como se estivéssemos no meio de uma vasta consciência. Ao nosso redor, eu podia ver o que pareciam fios de luz. Milhões deles, conectando a terra ao céu. Cada fio pulsava com cor e energia. Estas são orações, Jesus me disse. Toda oração sincera já proferida cria uma conexão. Você consegue vê-las? Eu conseguia. A visão era avassaladora. Bilhões de fios dourados se estendendo da terra para cima, cada um único, cada um carregando as esperanças, os medos e os apelos desesperados da humanidade. Alguns fios eram brilhantes e constantes, outros tremeluziam fracamente. Alguns estavam emaranhados em grandes nós.
E alguns, notei, eram escuros, com aparência venenosa, errados. O que são esses? Eu apontei para os fios escuros. Esses, disse Jesus, e sua voz carregava uma tristeza que partiu meu coração. São as orações que fazem mais mal do que bem. As orações que os cristãos oram todos os dias sem perceber o que estão pedindo. As orações que eu não posso responder porque elas contradizem a própria natureza do meu Pai. Eu o encarei confuso. Mas nós devemos orar. Você nos ensinou a orar. Como a oração pode ser prejudicial? Não a oração em si, disse ele gentilmente. Mas há uma oração, Marcos, uma oração que mais cristãos oram do que qualquer outra, e ela é proibida. Proibida. A palavra pairava no ar entre nós como algo físico. Pensei em todas as orações que eu havia feito, todos os apelos desesperados que eu havia enviado durante chamadas de emergência, todas as recitações mecânicas que eu havia murmurado antes das refeições. Qual delas era proibida? O que eu havia feito de errado? Eu preciso que você veja de onde vem essa oração. Jesus continuou. Eu preciso que você entenda por que ela é tão perigosa. Porque você também a orou, Marcos. Você a orou centenas de vezes e ela tem bloqueado o que eu realmente quero te dar. Minha mente disparou. A oração do Senhor? Não, Ele mesmo nos ensinou essa. Orações por cura, por proteção, por orientação, o que poderia ser proibido em qualquer uma delas. Jesus olhou para mim com tanta compaixão que senti lágrimas que eu não tinha escorrendo por um rosto que eu não possuía mais. A oração de que estou falando é uma que você provavelmente orou nas últimas 24 horas. É uma que soa humilde, que soa justa, que soa exatamente como o tipo de coisa que um bom cristão deveria dizer, mas ela é construída sobre uma mentira sobre quem meu Pai é e o que Ele quer para você. Ao nosso redor, os fios escuros pareciam pulsar e contorcer-se. Eu podia senti-los agora. Podia sentir a aberração emanando deles. Quantos daqueles fios eram meus? Quantas vezes eu havia enviado orações que o próprio Jesus chamou de proibidas? Antes que eu te diga qual oração é, disse ele, eu preciso te mostrar algo. Eu preciso te mostrar o que acontece quando os cristãos oram essa oração. Eu preciso que você veja o dano que ela causa, tanto no céu quanto na terra. Porque uma vez que você souber, Marcos, tudo muda. Toda a sua compreensão da oração, da natureza de Deus, do seu relacionamento com o Pai, tudo se transforma. Ele estendeu a mão e tocou um dos fios escuros. No momento em que seu dedo fez contato, fui puxado para uma visão tão vívida que parecia mais real do que a própria realidade. Eu vi uma mulher ajoelhada ao lado de sua cama, mãos unidas, olhos cerrados. Eu vi sua boca se movendo, formando palavras que eu não conseguia ouvir bem. E eu vi a maneira como sua oração subia como fumaça. Mas em vez de alcançar o céu, ela se enrolava em si mesma, criando uma barreira entre ela e a própria bênção que ela estava pedindo. É assim que parece, Jesus sussurrou. É isso que acontece quando meus filhos oram com medo em vez de fé. Quando eles usam palavras que soam santas, mas carregam um espírito de dúvida e distância. Eu queria perguntar quais palavras. Eu queria saber exatamente a que oração ele se referia. Mas antes que eu pudesse falar, ele me puxou para outra cena. Um homem em uma sala de espera de hospital, com a cabeça entre as mãos, orando desesperadamente por seu pai moribundo. Mas a oração dele estava criando o mesmo fio escuro, a mesma barreira, o mesmo bloqueio entre ele e a vontade perfeita de Deus. Por quê? Eu exigi. Por que é que Deus criaria uma oração que bloqueia bênçãos? Por que é que nos ensinaram a orar algo que é proibido? Jesus voltou-se para mim e os seus olhos continham galáxias. Você não aprendeu essa oração com o meu pai, Marcos. Você a aprendeu com a religião, com o medo, com uma incompreensão fundamental de quem Deus é,
e o que Ele quer para os seus filhos, e eu vou lhe dizer exatamente o que é. Ele fez uma pausa. Todo o reino espiritual pareceu pausar com ele. Até os fios de luz ao nosso redor ficaram imóveis, como se a própria criação estivesse prendendo a respiração. Mas primeiro, disse ele, você precisa entender mais uma coisa. Ele gesticulou novamente, e eu me vi, não o meu eu atual, pairando nesta dimensão espiritual, mas o meu eu no trabalho. Eu mesmo atendendo chamadas de emergência. Eu mesmo fazendo aquelas orações rápidas e desesperadas sobre situações que eu não tinha controle. E eu vi o que aconteceu com aquelas orações. Eu vi como elas se elevavam, brilhantes e sinceras, mas se torciam no último momento pelo final que eu sempre adicionava. A frase que eu pensava ser humilde, as palavras que eu acreditava mostrarem minha submissão à vontade de Deus. A oração proibida. Eu a tinha orado constantemente. E ela estava bloqueando o melhor de Deus para minha vida o tempo todo. A oração sobre a qual estou falando, disse Jesus, e sua voz preencheu o cosmos. É uma que você provavelmente orou, talvez até hoje. São 3 palavras que parecem justas, 3 palavras que soam como submissão, 3 palavras que os cristãos são ensinados, que representam humildade e aceitação da vontade de Deus. Meu coração, aquele que eu não tinha mais, estava batendo forte. Eu sabia. De alguma forma, eu sabia o que ele estava prestes a dizer. Eu podia sentir a verdade surgindo em minha consciência como o amanhecer sobre um horizonte escuro. Eu precisava que você entendesse tudo isso. Ele continuou. Porque o que estou prestes a revelar desafiará tudo o que você pensou que sabia sobre oração. Tudo o que lhe ensinaram sobre como se aproximar de Deus. Tudo o que você acreditava sobre fé, confiança e rendição. Ele se inclinou mais perto e o amor que irradiava dele era tão intenso que pensei que poderia me dissolver completamente em pura luz. A oração proibida, Marcos, é aquela em que você termina dizendo: e então, justamente quando ele estava prestes a pronunciar as palavras, senti um puxão violento. Meu espírito recuou bruscamente. A luz começou a desaparecer. O rosto de Jesus começou a ficar embaçado. Espere! Gritei. Diga-me, qual é a oração? Eu preciso saber. Sua voz me seguiu enquanto eu caía do céu, de volta ao meu corpo, de volta ao chão da sala de despacho, onde os paramédicos estavam chocando meu coração pela 3ª vez. Você vai se lembrar, ele prometeu. E quando o fizer, precisará contá-los, precisará avisá-los. Porque esta oração está destruindo a fé de milhões e eles nem mesmo sabem disso. Então meu peito explodiu de dor quando meu coração começou a bater novamente e eu voltei à vida com a resposta queimando em minha mente como fogo sagrado. Eu sei qual é a oração proibida, eu sei por que é tão perigosa. E eu sei o que acontece quando você para de orá-la e começa a orar da maneira que Jesus realmente nos ensinou a nos aproximar do Pai. O que aprendi naqueles 8 minutos mudou tudo. E o que Jesus me mostrou em seguida, o que ele revelou sobre a verdadeira natureza da oração e a vontade de Deus para a sua vida, é algo que todo cristão precisa ouvir. Porque a oração sobre a qual ele estava falando, aquela que ele chamou de proibida, é uma que você provavelmente orou, talvez até esta manhã. E até que você entenda por que é espiritualmente perigosa, você nunca acessará todo o poder da oração da maneira que Deus pretendia. Eu precisava compreender o porquê. O que tornava esta oração proibida? O que eu estava a perder sobre a natureza de Deus, sobre o propósito da oração, sobre o relacionamento que devemos ter com o nosso Pai Celestial? As respostas que Jesus me deu quebrariam todas as suposições que eu já havia feito sobre a fé. Mas primeiro, eu tinha que sobreviver. Eu tinha que dar sentido ao que eu tinha visto. Eu tinha que descobrir como dizer às pessoas que a oração que lhes foi ensinada como sagrada estava, na verdade,
criando uma barreira entre elas e a vontade perfeita de Deus. O que Jesus me mostrou em seguida mudou tudo o que eu pensava saber sobre o céu, o inferno, a oração e a própria natureza de Deus. Jesus me levou a um lugar que eu nunca quis ver. A luz ao nosso redor mudou, não mais o brilho caloroso que me envolvera momentos antes. Agora ela diminuía, fria, e naquela penumbra eu os vi. Milhões deles, orações, subindo da terra como fumaça, mas não estavam alcançando o céu. Estavam parando, suspensas no ar, presas. Meu coração batia forte, o medo me dominou. O que eu estava vendo? Jesus falou, sua voz carregando um peso que fez meu espírito tremer. Você as vê? Estas são as orações que nunca alcançam meu Pai. Eu não conseguia respirar, não conseguia processar o que estava vendo. Orações que não chegam a Deus? Como isso é possível? Ele continuou, há uma oração que muitos de meus filhos oram, uma oração que lhes foi ensinada, uma oração que eles acreditam me honrar, mas não honra. Então ele me mostrou mais de perto. Eu vi rostos, pessoas que eu conhecia, pessoas da minha igreja, pessoas que eu amava, todas orando a mesma coisa. E suas orações, subindo com tanta esperança, com tanta fé, batendo em uma barreira invisível e caindo de volta à terra. Que oração! Eu sussurrei, minha voz mal audível. O que eles estão orando? Jesus olhou para mim com os olhos cheios de tristeza. Eles estão orando para que a vontade dele seja feita. Eu não compreendi, ainda não. Mas ele estava a ponto de revelar tudo. Ele pegou na minha mão e, de repente, estávamos numa igreja. Uma igreja que eu conhecia bem. Eu a reconheci. O templo onde passei anos a adorar. E ali estava eu, ajoelhado no altar, orando. Os meus lábios a moverem-se com palavras que eu havia dito milhares de vezes. Deus, eu reivindico esta bênção. Eu decreto e declaro prosperidade sobre minha vida. Eu ordeno que este milagre se manifeste. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade e exijo esta resposta. Ouvi minha própria voz. E então ouvi Jesus falar ao meu lado. Esta é a oração proibida. As palavras me atingiram como um trovão. Eu tinha orado esta oração exata por anos. Todos nós tínhamos, todo domingo, em cada reunião de oração, decretando, declarando, ordenando, tomando autoridade. Jesus continuou, sua voz suave, mas firme. Meus filhos foram ensinados a me comandar, a exigir de mim, a reivindicar o que eles acreditam ser seu por direito, mas eles não vêm a mim como crianças vêm a um pai. Eles vêm como mestres dando ordens a um servo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu entendi agora. A revelação me atingiu como uma onda. Esta oração inverte a ordem do céu, ele disse. Ela coloca a vontade humana acima da soberania divina. Faz de você o Deus e de mim o servo. E orações feitas a partir desta posição não podem alcançar meu Pai, porque não vêm de um coração de confiança. Elas vêm de um coração de controle. Caí de joelhos, ali mesmo naquela visão. O peso daquilo era esmagador. Quantas vezes eu havia orado dessa maneira? Quantos anos eu havia passado comandando a Deus em vez de me render a Ele? Quantas das minhas orações nunca haviam chegado ao céu porque eu havia me aproximado do trono com exigências em vez de confiança? Ele se ajoelhou ao meu lado, sua mão no meu ombro. Milhões estão orando assim agora, ele disse. Milhões foram ensinados que fé significa assumir o controle, declarar seus próprios resultados, comandar forças espirituais. Mas a verdadeira fé é rendição. A verdadeira fé diz, tua vontade, não a minha. Olhei para ele através das minhas lágrimas, mas pensávamos que estávamos sendo fortes, pensávamos que estávamos exercendo autoridade. Vocês têm autoridade, ele disse, mas não sobre mim, não sobre a vontade do meu Pai. A autoridade de vocês é sobre as trevas, sobre o medo, sobre o inimigo da sua alma.
Mas vocês não comandam o Rei dos Reis, vocês confiam nele. Então, ele me mostrou algo que me despedaçou completamente. Ele me mostrou o inferno, não o fogo, não o tormento, mas a separação. E nessa separação, eu vi pessoas que haviam orado essas orações de comando durante toda a vida, pessoas que haviam passado anos decretando e declarando, convencidas de que eram pessoas de grande fé, mas elas nunca haviam verdadeiramente se rendido, nunca o haviam conhecido de verdade. Haviam criado um Deus à sua própria imagem, um Deus que obedecia aos seus comandos, um Deus que servia à sua vontade, e quando morreram, descobriram a verdade, o Deus real, o Deus soberano, o Deus que não será comandado. E perceberam tarde demais que nunca o haviam conhecido de verdade. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse Jesus com a voz embargada pela dor. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu solucei, soluços profundos e quebrados, aqueles que vêm do âmago do seu ser. Porque eu percebi o quão perto eu havia chegado. O quão perto eu havia estado de passar a eternidade separada dele, enquanto pensava que era uma de suas seguidoras mais fiéis. Mas então ele levantou meu rosto, enxugou minhas lágrimas e falou palavras que jamais esquecerei. Mas você está aqui agora, e agora você sabe. E saber muda tudo. Naquele momento algo mudou em mim. A velha maneira de orar morreu. O exigir, o comandar, o reivindicar. Tudo se desfez, e em seu lugar surgiu algo novo, algo puro, algo que parecia voltar para casa. Perguntei a ele, com a voz tremendo, como devemos orar? Ele sorriu. O calor voltou aos seus olhos. Venham a mim como uma criança vem a um pai, com confiança, com rendição. Contem-me seus corações, compartilhem seus desejos, mas sempre terminem com estas palavras. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Era tão simples, tão bonito, e ainda assim tão oposto a tudo o que me havia sido ensinado. Quando vocês oram assim, ele continuou, suas orações sobem como incenso diante do trono do meu Pai. Elas chegam ao céu, são ouvidas, e são respondidas de acordo com sua vontade perfeita, que é sempre melhor do que qualquer coisa que vocês poderiam decretar ou declarar por conta própria. Eu entendi então. Não se tratava de ser passivo. Não se tratava de não ter fé. Tratava-se de ter o tipo certo de fé. Aquela que confia mais na sabedoria de Deus do que no meu próprio entendimento. Aquela que entrega o controle porque sabe que o controle de Deus é perfeito. Ele me mostrou mais uma coisa antes de eu retornar. Ele me mostrou minhas futuras orações, e eu as vi subindo, claras, desobstruídas, alcançando o trono, sendo recebidas, sendo respondidas, nem sempre da maneira que eu esperava, mas sempre da maneira que era melhor. Quem é afetado por isso? Perguntei a ele. Quem precisa ouvir isso? Ele olhou para mim com tanta intensidade. Todos que foram ensinados a me comandar. Todos que decretam e declaram sua própria vontade sobre a minha. Todos nas igrejas ao redor do mundo que confundiram autoridade com controle. Eles precisam saber, antes que seja tarde demais. A urgência em sua voz me abalou. Não se tratava apenas de melhores práticas de oração. Tratava-se da eternidade, de conhecer a Deus verdadeiramente, não apenas saber sobre Ele, de rendição, não apenas de técnicas espirituais. Então, Ele me trouxe de volta ao meu corpo, de volta à vida, mas eu não era a mesma pessoa que havia morrido naquela mesa de cirurgia. Tudo mudou. Minha vida de oração tornou-se minha tábua de salvação. Não uma ferramenta para conseguir o que eu queria, mas uma conexão com o coração de Deus. Parei de decretar. Comecei a me render. Parei de reivindicar. Comecei a confiar. E a paz que me preencheu era diferente de tudo o que eu havia experimentado quando tentava controlar meu próprio destino.
Milagres ainda aconteciam. Na verdade, mais milagres aconteceram. Mas eram os milagres de Deus, não minhas declarações fabricadas. As orações eram respondidas, mas no tempo de Deus, à maneira de Deus, de acordo com o conhecimento perfeito de Deus sobre o que eu realmente precisava. Eu vi relacionamentos se curarem que eu vinha declarando, curados por anos. Vi provisão chegar que eu vinha comandando para se manifestar. Mas veio quando parei de exigir e comecei a confiar. Quando parei de tentar ser Deus e comecei a deixar Deus ser Deus. A mudança mais profunda foi interna. A ansiedade desapareceu. O esforço cessou. A necessidade constante de estar no controle, de fazer as coisas acontecerem, de forçar resultados através de guerra espiritual e declaração, tudo se dissolveu. E em seu lugar veio o descanso, um descanso profundo no nível da alma. Se você está a ouvir isto e se reconhece nesta história, se lhe ensinaram a decretar e declarar, a reivindicar e comandar, a tomar a autoridade sobre o próprio Deus, por favor, me escute. Você não está sozinho. Milhões foram ensinados assim, mas não é demasiado tarde para mudar. Há outra maneira de orar. A maneira que Jesus ensinou, a maneira que alcança o céu. Aproxime-se de Deus como a um pai, não como um servo a quem se comanda. Abra-lhe o seu coração, os seus medos, os seus desejos, as suas necessidades. Seja honesto, seja verdadeiro, mas depois, com fé, com verdadeira fé, entregue-se. Diga aquelas palavras que o próprio Jesus orou na sua hora mais sombria. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Esta é a oração que rompe barreiras. Esta é a oração que alcança o trono. Esta é a oração que muda tudo. Deixe de tentar ser o mestre. Torne-se a criança. Deixe de comandar o rei. Comece a confiar no Pai. Esta mudança, esta única e simples mudança, na forma como se aproxima da oração, transformará não apenas a sua vida de oração, mas todo o seu relacionamento com Deus. Porque Deus não quer as suas exigências, Ele quer o seu coração. Ele não quer as suas declarações, Ele quer a sua confiança. Ele não quer que exerça autoridade sobre Ele. Ele quer que descanse na sua autoridade sobre tudo. E quando ora daquele lugar de entrega, daquele lugar de confiança infantil, o céu se abre. As suas orações sobem como incenso, são ouvidas, são valorizadas e são respondidas por um Pai que o ama mais do que jamais poderia decretar ou declarar por si mesmo. Foi isto que Jesus me mostrou. É isto que Ele quer que saiba. A oração proibida é qualquer oração que coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. E a oração que alcança o céu é aquela que entrega a sua vontade a dele. A escolha é sua, mas escolha depressa, porque cada momento gasto a orar, a oração proibida, é um momento em que as suas orações ficam aquém do céu, um momento desperdiçado em esforço espiritual, em vez de descansar na graça divina. Eu escolhi a entrega, e a minha vida nunca mais foi a mesma. A paz que tenho agora, a alegria, as orações respondidas, a intimidade com Deus, está para além de tudo o que experimentei em todos os meus anos a decretar e declarar. Você também pode ter isto, agora mesmo, neste momento. Pare, entregue-se, ore de forma diferente, ore como uma criança, ore com confiança. Ore, seja feita a tua vontade. E veja o céu abrir-se e Deus encontrá-lo de formas que nunca experimentou quando tentava comandá-lo. Esta é a revelação que Jesus me deu. Esta é a verdade que mudou tudo. E esta é a mensagem que Ele me pediu para partilhar com você. Vai recebê-la? Vai mudar a forma como ora? A resposta a esta pergunta determina não apenas a eficácia das suas orações, mas a profundidade do seu relacionamento com o Deus que o ama mais do que jamais poderia imaginar. Escolha a entrega.
Escolha a confiança. Escolha a oração que alcança o céu. E experimente a vida para a qual foi sempre destinado. A vida de um filho amado, não de um mestre que comanda. A vida de paz, não de esforço. A vida de oração respondida, não de declaração frustrada. Jesus me mostrou a oração proibida, mas mais importante, ele me mostrou o caminho certo, o único caminho, o caminho que leva à vida. Que encontre esse caminho, que ore essa oração e que a sua vida seja transformada como a minha foi, pelo simples, mas profundo ato de entregar a sua vontade a dele.